Vemos que Dolores também segue o dilema da escolha. Com base no coletivo e no indivíduo, ela terá que selecionar qual caminho seguirá. Após nascer como uma cópia da original, Halores, ou seja, alguém que também tem o conhecimento da Forja para poder imitar o exato comportamento de qualquer um, tem a missão de interpretar a Charlotte Hale. E ela faz isso. Porém, como o próprio Serac diz a ela se tornou mais humana do que a própria Hale, porque a verdadeira Charlotte não gostava tanto assim de sua própria família. Isso porque Dolores se baseou naquele coletivo que eu estava falando. O que a maioria das pessoas faria. Ela se baseou no que a maioria faria, que é se importar em proteger sua família. Acontece que Hale não faz parte do mesmo conjunto que a maioria. Ela é um indivíduo peculiar, assim como William, por exemplo. Mas ainda assim, suas ações podem ser previstas, e o que a Halores fez foge do que a verdadeira Hale teria feito. Foi assim que o Roboão identificou ela como uma anomalia. Quando as duas versões estão conversando, Halores diz que é como se a verdadeira Charlotte Hale estivesse assumindo o controle, um dilema muito semelhante ao que o Homem de Preto tem nessa temporada. Esse anfitrião está em constante questionamento sobre quem ele é. Isso porque ele foi uma versão construída baseada no William verdadeiro, só que o problema é que ele tem uma personalidade do William com o próprio código da Halores, porque a Halores programou ele para fazer coisas que o verdadeiro William nunca faria. E esse conflito interno vai se desenrolando aos poucos, muito semelhante à pele de Halores se desenrolando, conforme ela se sente incomodada nessa nova identidade, fingindo ser outra pessoa, o que é algo que no passado ela já havia enfrentado. Conforme sua mente bicameral surge para tentar lembrá-la de quem é, para chegar ao centro do seu labirinto, Dolores passa a ver uma linha no seu braço, quase como se dissesse que essa versão dela não é real. É só um papel que ela está seguindo. Isso nos diz que Halores é a versão de Dolores que não conseguiu, que enlouqueceu. Conforme Arnold explica bem aqui, na busca pela consciência, se um androide não conseguir chegar ao centro de seu labirinto, ele acaba esbarrando nas beiradas do labirinto e encontrando somente a loucura. Os anfitriões no passado viam Arnold como se fosse um deus. As vozes que vinham de suas cabeças, eles achavam que eram ele, mas eram suas próprias mentes. Dolores, por exemplo, demorou 3 décadas para perceber que a voz de Arnold era sua voz interna. Acredito que por isso Arnold nunca fez anfitriões baseados em pessoas reais, porque isso tiraria a identidade deles. Uma identidade que eles têm que achar, descobrir e não copiar. Arnold, por exemplo, não poderia criar um novo Charlie. Ele teria que criar um indivíduo próprio, uma filha, por exemplo. Ao assumir outras identidades, é como se os anfitriões regredissem do centro do labirinto para de volta às bordas dele, chegando à loucura. Halores e o Homem de Preto são a representação disso na 4ª temporada. A própria criação de Bernard pode ser vista como uma coisa controversa. O próprio Ford insistia que ele estava sempre próximo da loucura. Coisas como ameaçar matar Ford naquele mesmo lugar, naquelas mesmas circunstâncias, eram coisas que Bernard já havia feito várias e várias vezes. Portanto, um anfitrião baseado em alguém real está sim fadado ao descobrimento e, inevitavelmente, depois, talvez, à loucura. A Quecheta, por exemplo, insiste que Bernard é diferente dos outros, que há uma característica nele que ele quase inveja. No caso de Halores, ao mesmo tempo onde abraça a ideia do coletivo, fazendo algo que a maioria faria, quando essa motivação da maioria, ou seja, a família, é retirada, ela não tem escolha a não ser abraçar o seu papel e se tornar quem a Charlotte Hale sempre foi, que é desapegada. Isso se deve muito ao fato de que as cópias que Dolores criou foram baseados para ter prazo de validade. A intenção de cada uma dessas cópias era cumprir sua missão e ser destruída. A Hale verdadeira era alguém que se recusava a se sacrificar por alguém, até mesmo por sua família. É essa dissonância cognitiva de personalidade que faz com que ela se rebele contra a original. Assim como posteriormente o Homem de Preto se rebela contra ela. Se você observar, existe uma semelhança enorme entre Nathan, o filho de Hale, com Charlie, o filho de Arnold. Ela se tornou o que seu pai, Arnold, se tornou. Assim como ele foi a loucura, essa versão dela também foi. Você já é capaz de entender o porquê essa Dolores foi a loucura. Afinal, não havia base de realidade para ela. Qualquer coisa que ela poderia chamar de real não era nem pertencente a si. Tudo que havia real sobre si mesma não estava mais no mundo real. E a única coisa que tinha era a si mesma.
Mas nem isso ela pôde ter. Como Dolores diz a Halores, pensamos em tirar as emoções para sobrevivermos. Mas aí pensamos, valeria a pena sobreviver? A ideia de que os anfitriões foram criados à imagem de seus criadores, ou seja, à imagem dos humanos, talvez signifique que o destino deles também seria a pura e a inevitável destruição. A própria Halores entendeu isso, mas entendeu tarde demais, eu receio.